Oi, pessoal! Obrigada por estarem aqui conosco. É uma honra participar desse evento. Eu sou a Erika Tabaknix, meu apelido é Kika. Trabalho no LinkedIn e sou gerente da equipe de Customer Success, que é a equipe responsável por garantir o sucesso dos clientes que utilizam as soluções de talento do LinkedIn na América Latina. Alguns de vocês são nossos clientes e estão acostumados a usar essas soluções. Nós vamos trazer algumas dicas para vocês, mas no geral são dicas que podem ser usadas por qualquer outra pessoa também que não tem acesso necessariamente a essas soluções do LinkedIn. Eu vou começar explicando para vocês o conceito de diversidade e a importância de se ter uma equipe diversa. Depois, o Vitor na sequência vai dar algumas dicas de como recrutar esses talentos. A Juliana, na sequência, vai nos explicar como garantir a retenção de talentos diversos. O Bruno vai finalizar com algumas práticas de inclusão em gestos simples. E eu quero primeiro fazer uma pergunta para vocês. Você tem clareza sobre o que realmente é diversidade nas organizações? Esse termo ainda gera bastante dúvida, apesar de estar sendo cada vez mais usado nas empresas. Existe bastante confusão, não só sobre o conceito de diversidade, mas também sobre o que é ter uma política para fazer a gestão da diversidade. Nós vamos começar, para aterrissar um pouco esse monte de conceito, fazendo uma dinâmica. Imagina que a maioria de vocês esteja trabalhando de casa ou em algum escritório, vai na cozinha, pega aí um punhado de talheres, garfo, faca, colher. Ai, Érica, tô muito longe da cozinha, sem condições de passar lá. Vê se tem aí umas canetinhas, lápis, livros, enfim, alguma coisa que sejam vários que estejam aí por perto, tá? Vá lá, vocês têm mais 5 segundos para achar esse material. Ótimo. Aí, eu vou pedir para vocês organizarem do jeito de vocês, tá? Se vocês tiverem lápis, canetas, enfim, pensa da maneira que faz sentido organizar esse material. Se eu tiver usando os talheres, organizo na mesa, tiro uma foto, ok? Dá para fazer, certo? Aí, vê se vocês acham alguma pessoa perto de vocês, na casa, na residência, ou um vizinho. Enfim, se não tiver ninguém, tudo bem, depois vocês fazem a dinâmica. Aí eu queria pedir para vocês convidarem essa pessoa para fazer a mesma coisa. Baralha tudo de novo e aí pede para ele ou ela organizar os talheres. Pode acontecer de vocês arrumarem de maneira idêntica? Pode. É bem difícil, mas pode. Se isso acontecer, chama uma terceira pessoa. Se não tiver ninguém em casa agora, sem problema, guarda a dinâmica, faz depois, pede para a pessoa te mandar uma foto. Tá? Agora a gente vai imaginar que cada um desses talheres somos nós, pessoas. E aí tem várias maneiras de nos organizarmos, né? Mas, se a gente separar todos eles e colocar só as facas juntas, vai ficar bem mais difícil tomar sopa sem fazer uma sujeira. Geralmente, a primeira imagem que vem à mente quando a gente fala de diversidade é a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência física no quadro de funcionários de uma empresa. Porém, o conceito vai muito além disso, é muito mais amplo e mais rico. O avanço da globalização econômica na década de 90, alguém aqui lembra disso? Eu lembro, estava na faculdade. Enfim, esse momento trouxe ao país uma maior relevância do conceito de diversidade. Por quê? As empresas, principalmente as grandes, passaram a ter uma necessidade maior de mão de obra especializada, com conhecimentos diversos e distintos, principalmente aquelas que foram impactadas diretamente pela queda das barreiras comerciais no mundo e viram a competição aumentar. Nesse momento, também aumentaram os movimentos sociais, que vieram fortalecer essa luta pela inclusão, como igualdade de gênero,
e movimento racial. Tem uma psicóloga e mestre em psicologia social chamada Letícia Souto. Ela tem uma frase que eu gosto muito. Durante muito tempo, as organizações buscavam ter profissionais robôs, que executavam as mesmas tarefas da mesma forma para ter um desempenho igual. Isso era sucesso. Hoje é exatamente o contrário. Pensar em gestão da diversidade é reconhecer que na diferença eu tenho um potencial de ganho ainda maior. Agora, lembra comigo, vamos voltar para a gente. Lembra comigo de uma situação que você tenha vivenciado e que você se sentiu o único garfo, a única colher ou o único lápis azul ou verde no meio de tantos outros coloridos. Só tinha você. Como foi? O que você sentiu? O que te deu vontade de fazer naquele momento? Eu mesma, mulher, branca, já me senti excluída. Já me senti sendo a única em uma que não foi muito boa para mim. E o que veio na minha cabeça, os pensamentos, foram pensamentos de exclusão, rejeição, afastamento, abuso. E aí, aos poucos, eu fui me distanciando da causa e sentindo também uma certa descrença, desprezo ou até indiferença. Imagino que alguns de vocês, se não a grande maioria, ou mesmo todos, tenha passado pelo menos uma vez na vida por uma situação em que se sentiu o diferente ou a diferente, comparado aos demais. Diversidade, e essas situações que podem ter vindo na cabeça de vocês, podem ter sido relacionadas à diversidade de idade, etnia, necessidade especial, religião, estado civil, crenças variadas sobre qualquer assunto, orientação sexual, classe social, gênero, cultura. Cada um de nós traz em nossa bagagem e na nossa história de vida conhecimentos que são únicos e podem ser usados no trabalho, na vida. Já deu para notar que esse assunto vai muito além de preencher uma tabela de cotas, uma porcentagem de vagas. É sobre a nossa própria capacidade de interação com o chamado de diferente em prol de resultados produtivos e na busca de objetivos comuns. Quanto mais diverso um profissional, mais distinta é a opinião dele sobre uma temática específica. Quem lembra aqui do Dr. House, um seriado? Eu adorava assistir. E tem um capítulo que ele está procurando um substituto para ele mesmo. Faz uma série de entrevistas. E aí ele chega em 2 finalistas. Uma mulher, se eu não me engano, que sempre que ele vai falar alguma coisa, a pessoa completa a frase dele. Então, a pessoa que sempre termina a frase, eles pensam igualzinho. E aí tem uma outra pessoa que critica, questiona, duvida, desafia. E no final, essa é a conclusão dele. Se ele for contratar alguém que pensa igualzinho a ele, o que essa pessoa vai agregar? E essa riqueza de conhecimento amplia a visão de mundo da empresa. Faz com que ela se torne muito mais competitiva no mercado. Alguns benefícios que surgem como consequência de um grupo de pessoas diversas incluem a inovação, a criatividade e engajamento. Teve uma pesquisa que o LinkedIn fez recentemente que trouxe as 5 principais habilidades do profissional do futuro. A número 1 é criatividade. E a gente já entendeu que criatividade é maior em um ambiente diverso. Mas não só isso. Esses profissionais têm que se sentir reconhecidos para que eles se sintam mais motivados a darem o melhor de si. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Principalmente na América Latina. O impacto, porém, é gigantesco. Olha só, tem alguns estudos feitos aí pela Global PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Forbes, McKinsey, que mostram o impacto financeiro de uma mão de obra diversa. Não só em termos de resultado da empresa,
mas também motivação e comprometimento dos millennials, que devem ser a maioria de vocês já. Focando aqui na América Latina, lembra que a gente falou que tem um cenário desafiador? Porque nós temos uma taxa grande de descendentes de negros na região, 12,5% de pessoas com deficiência, apenas 2% de cargos de gestão ocupados por mulheres. Mesmo que elas tenham as mesmas capacidades, os conhecimentos que homens, elas sentem uma distribuição desigual de tarefas domésticas na América Latina, que faz com que essas mulheres tenham muito mais dificuldade em atingir cargos de responsabilidade. Todo esse grupo diverso está sendo negativamente afetado pela pandemia, infelizmente. E é preciso, antes de tudo, que as empresas criem práticas de desenvolvimento que despertem os talentos e as habilidades de todos. Importante que a gente tenha uma conscientização de que a união de diferentes tipos de competências e perspectivas diferentes é uma maneira muito valiosa de melhorar o desempenho profissional das equipes. A gente vai trazer para vocês agora algumas dicas de como fazer tudo isso na prática. Vitor, é com você. Fala pessoal, sou o Vitor e hoje eu vou ensinar vocês como achar diversidade no LinkedIn. Primeiro, pessoal, quando a gente for fazer um hunting e a gente for buscar esse profissional através de filtros, a gente tem duas maneiras a gente encontrá-los. O primeiro deles é o campo palavra-chave, o campo onde a gente utiliza os modificadores booleanos. Os modificadores booleanos são 3. O AND, quando eu quero falar uma coisa e outra. O OR, quando eu quiser falar uma coisa ou outra. E o NOT, quando eu quiser falar que eu não quero algum elemento. E aí, pessoal, a gente coloca todas as palavras-chave que a gente considerar importante para a nossa busca. No exemplo que eu tenho aqui, eu estou procurando uma pessoa que, no perfil dela, fale da palavra diversidade ou diversity. É sempre legal usar expressões em inglês também. E coloquei tudo isso num grupo. Isso, diversidade ou diversity. Aí, pessoal, fechei tudo isso e coloquei um AND. Esse profissional eu quero que seja PCD. Então eu coloquei a palavra PCD e lembrando que a gente pode colocar outras palavras que remetam a essa característica. Lembrando que pode ser o CID dela também. Ela pode ter citado isso no currículo. Aí eu fechei esse grupo e coloquei que eu quero que essa pessoa também tenha colocado oportunidade igual ou equal opportunity. Eu estou criando um perfil de um profissional PCD que tenha citado diversidade e elementos de igualdade de oportunidade. Então, pessoal, a gente pode colocar muitas palavras. A gente pode colocar a palavra LGBTQI+, a gente pode colocar qualquer outro elemento que remeta a alguma diversidade específica que a gente está buscando. Então, utilize um campo palavra-chave que ele é muito forte para nossas buscas. Pessoal, outro campo que a gente pode utilizar a nosso favor são os grupos. Os grupos basicamente são fóruns onde as pessoas interagem sobre temas específicos. Então a gente pode pesquisar ali no LinkedIn, por exemplo, mulheres na tecnologia, um grupo de inclusão e diversidade, exemplo que eu trouxe aqui também, publicitários negros, por que não? E a gente pode entrar a fundo neles e conhecer quem são os profissionais que interagem lá dentro. Com certeza você vai encontrar muitos profissionais que se encaixam no perfil que você está buscando e o melhor de tudo, você pode interagir e conhecê-los um pouco mais. Tá bom? Aproveitem esse filtro, vocês vão conseguir encontrar profissionais que se adequem ao perfil que vocês estão buscando. Aproveitem essas dicas. Agora, vou falar um pouquinho sobre postagem de vagas. A única maneira e a melhor maneira da gente encontrar esses profissionais, através das nossas vagas, é a gente citando elementos de diversidade ao longo do descritivo da vaga. E assim, pessoal, os profissionais buscam por isso. Então, o profissional provavelmente vai colocar ali vagas de publicidade, diversidade. Por que não? A gente percebe um crescimento de 2017 para cá, que os profissionais têm buscado esses elementos na hora de buscar uma vaga e as empresas aumentaram o nível de publicação também. De 2017 para cá, esse número subiu em 2%. E ele é muito forte, em especial na indústria de saúde e de tecnologia, que ficam na casa de 3 a 4% das publicações de vagas tendo um elemento de diversidade.
Então, o primeiro passo para a gente começar a encontrar esses talentos através de publicação de vagas é citando elementos de diversidade no descritivo da vaga. E assim, pessoal, como a gente faz isso? Quando a gente faz uma publicação da nossa vaga, é muito importante então a gente trazer os elementos de diversidade no início da nossa publicação. Através de estudos do LinkedIn, a gente percebeu que 52% das postagens trazem esse elemento no final. E outros estudos também nos trazem que são 14 segundos apenas que um profissional fica em média analisando uma vaga. Então, pessoal, a gente tem que manter o elemento de diversidade no início da nossa publicação. Apenas 17% das empresas fazem isso e 31% mantém no meio. Então, quando você for citar algum elemento de diversidade, que a sua empresa preza por esses valores e que tem uma cultura forte de diversidade, coloque isso no início da sua publicação, em especial se for o que você está buscando. Tá ok? Palavras que eu cito. O que as pessoas procuram? Quais são as tendências que acontecem na rede? Recentemente, o LinkedIn fez um estudo e foi entender um pouco do que aparece nas publicações de vagas, x o que as pessoas procuram. E os elementos que mais apareceram são diversidade, inclusão, pertencimento, orientação sexual, identidade de gênero, oportunidade de emprego igualitária e oportunidade igual. Pessoal, é sempre importante a gente replicar isso para o inglês, porque tem muita gente que faz busca em inglês. Além disso, existem elementos mais específicos, por exemplo, para PCDs. Então você pode utilizar palavras PCD, pessoa com deficiência, CID, PNE, portador de necessidade especial, necessidades especiais, PWD, People with Disability ou Disabilities. Pessoal, além disso, existem outros termos que têm crescido na rede, intersectionality, no-binary, genderqueer, minority e underrepresented. Esses termos vocês podem utilizar ao longo do descritivo, sendo em português, sendo em inglês. Aproveitem que as pessoas buscam por isso também na nossa rede e é assim que você vai encontrá-las. Aproveitem essas dicas e encontre diversidade no LinkedIn. Meu nome é Juliana Félix, eu sou Customer Success Manager no LinkedIn e eu estou na terceira parte da apresentação. Bom, agora eu já encontrei, já recrutei esses talentos diversos. Como manter esses talentos? Como ter uma boa taxa de retenção dos talentos diversos? Primeiro ponto pra gente pensar é a parte do preconceito. Assumir que todo mundo tem preconceito, já que a sociedade é preconceituosa, que a empresa é formada por pessoas e que todo mundo tem seus preconceitos, já é um bom passo. E aí a ideia é se desfazer desses preconceitos, preferências pessoais e realmente focar na experiência do candidato. O outro ponto é em relação às mudanças. Demonstra que vale a pena a diversidade. É sempre pensar a diversidade como um plano a longo prazo e, consequentemente, seus resultados também a longo prazo, mas é uma mudança que vale a pena. Pode ser difícil no começo, pode dar mais trabalho, mas vai valer a pena. É a conexão. Então, ali nos painéis de entrevista, painéis de dinâmica, painéis de business case, traga os gerentes da sua empresa, os gerentes de contratação que são diversos para participarem desses painéis, para que haja conexão entre o candidato e a sua empresa. E outro ponto legal também aí pensando na retenção é que esses gerentes podem se tornar vozes representativas dentro da empresa para a diversidade e colaborar muito para a retenção dos talentos diversos, porque eles vão se identificar com pessoas ali dentro, eles vão ter referências que são como eles. E outro pilar que é super importante quando a gente fala de diversidade, ali desde do processo primário de contratação até a retenção de talentos, é o viés inconsciente. Ali, partindo do princípio de que todo mundo tem preconceito, o viés inconsciente ele é nada mais que os nossos preconceitos que a gente não tem ideia que tem. Tá ali no nosso inconsciente, pensando na construção da sociedade preconceituosa que nós vivemos. Então, antes do processo ali, começando o processo de contratação, é importante visualizar candidatos de acordo com suas experiências profissionais e habilidades. Evite também a opinião dos demais, opiniões que não tenham nada a ver com habilidades e com experiência profissional, deixe de lado e foca no profissional do candidato. E também tenha um growth mindset. Encontrar o diferente às vezes pode soar estranho para nós, porque sempre pensando ali na estrutura onde vivemos, socialmente falando, já somos preconceituosos. O growth mindset é super importante
para você conseguir contratar e fazer um planejamento bom de diversidade? Quando encontrar com diferente, esteja aberto a isso, pois a diferença ela traz mais inovação, ela traz ótimos resultados para a empresa. Durante a contratação, faça perguntas consistentes e pertinentes ao trabalho da pessoa, sua experiência profissional e as suas habilidades. Nada de perguntas pessoais, perguntas sobre vida, sobre experiência pessoal. Vamos focar aí no profissional. E depois, compartilhe o feedback com o candidato por escrito com exemplos táticos. Então, situações que aconteceram na dinâmica, em grupo, na entrevista, durante o processo seletivo. E, além disso, pensar em eliminação de viés inconsciente é importante sempre promover a educação dos funcionários depois da contratação. Pensando em diversidade, é importante que toda a empresa ela esteja educada a desconstruir seus próprios vieses. Por isso, aí a dica é promover workshops, cursos, capacitações com toda a empresa para eliminação de vieses inconscientes, para que as pessoas, os talentos diversos que estejam na empresa, se sintam incluídos, porque não vão passar por situações ruins, já que as pessoas terão ali seus vieses desconstruídos, e também quando começar aí outro processo de contratação, os funcionários e a liderança já vão estar treinados para desconstruir seus próprios vieses. E aí, pensando em capacitação, também é super importante promover cursos e workshops para a desconstrução do viés inconsciente para a liderança. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Nogueira, eu sou o Customer Success no LinkedIn e hoje vamos bater um papo sobre como trazer uma experiência diversa, uma equipe diversa dentro da sua organização de fato. Conforme mencionado, acredito que pela Kika, mostrando os desafios da inclusão das pessoas, tanto de diversas outras frentes, mas especificamente voltado para PCD, que é o meu mundo propriamente dito, a gente consegue identificar como que a gente tem, ou melhor, o tamanho do desafio que a gente tem para realizar a inclusão desse público dentro das organizações. Mesmo com a lei de cotas e tudo mais, a gente consegue observar que quase 50% das vagas que são destinadas para as pessoas com deficiência, elas ainda não estão preenchidas, sabe? E aí, o que isso traz para a gente? Isso traz o tamanho do desafio. Então, não é só simplesmente eu contratar e trazer para dentro da minha organização e nem elucubrar diversas e outras maneiras, outros planos para fazer a inclusão de fato. Por quê? Porque a gente consegue trazer isso para o nosso ambiente de forma simples. E como que isso funciona? Muitas das vezes, uma simples pergunta, o segredo do como eu posso te ajudar, faz muito mais sentido, ou melhor, fica muito mais empático do que se precisar de qualquer coisa, me avise, sabe? Então isso é super importante da empresa, ela ter conhecimento do público-alvo, ela ter conhecimento do que ela vai precisar fazer para praticar a inclusão de fato com gestos simples, sabe? E é sempre, principalmente, com a ciência do desafio. Então, como que a gente consegue trazer um plano de conscientização para todos os colaboradores? Como que a gente consegue garantir treinamento, intérprete, libras, diversos conteúdos e aparelhos relacionados para que a gente consiga incluir as pessoas com deficiência de fato e ter a noção de que a deficiência é um processo. A gente não vai acordar do dia para a noite e vai falar assim, poxa, acabei de sair uma reunião de gerencial da equipe de diretores e tudo mais, e a gente estava conversando e decidimos que a nossa empresa agora ela vai ser inclusiva, que a gente vai praticar a inclusão dentro da nossa organização e amanhã está tudo lindo, maravilhoso. Não é assim. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo hoje, compartilhando histórias, fazendo com que a gente mude o cenário, o pensamento voltado para a inclusão, para que lá na frente, amanhã, daqui 5, 10, 15, 20 anos, a gente consiga ter um ambiente de trabalho, não só mercado de trabalho, mas sim da sociedade, de fato, inclusivo. Então é um desafio que a gente sabe qual é o desafio, a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não vai conseguir fazer do dia para a noite. Então, como que a gente consegue trazer essa realidade para dentro das organizações e fazer com que, com uma equipe mais diversa, consequentemente com melhores resultados, consequentemente com mais empatia, pensando no próximo e tudo mais, como que a gente consegue fazer
que essas empresas elas mudem o pensamento e conseguem agir de fora da caixa, de verdade, sabe? E então foi algo super bacana que o LinkedIn fez comigo quando eu entrei, que foi sensacional no sentido de, tipo, antes de entrar para o LinkedIn de fato, eles me chamaram e falaram, Bruno, vem conhecer o escritório aqui, porque se você precisar de alguma adaptação, a gente vai fazer essa adaptação até a data da sua entrada, sabe? Então isso para mim foi fantástico, porque nos meus quase 8 anos de carreira nunca tiveram feito isso comigo, e esse pensamento, esse olhar no próximo me ganhou no sentido de falar assim, poxa, eu vou tranquilo, eu estou indo para uma empresa que ela pratica a inclusão de fato e que eu sei que eu vou ter um espaço para também trabalhar esse tema e para também contribuir com a inclusão de outras pessoas, não só dentro do LinkedIn, mas dentro de todas as empresas que eu terei contato. E além de todo esse cuidado, o que o LinkedIn faz? A gente tem dentro do LinkedIn o que a gente chama das RDs, ou os grupos que são subdivididos entre os colaboradores e tudo mais, e desses grupos eles estruturam ações que fazem a missão, que tem o propósito de conscientizar as pessoas, tanto para dentro da empresa como para fora da empresa também, a importância de termos um time diverso, a importância de termos uma sociedade diversa. Então temos os grupos voltados para negros, temos o grupo voltado para as mulheres, temos os grupos voltados para LGBTQIA+, temos o Enable In, que é os grupos voltados para as pessoas com deficiência. E o que isso acontece? Como que isso faz? Isso faz que todos nós do LinkedIn tenhamos a plena consciência de como que é praticar a inclusão entre todos os âmbitos, trazendo a questão de que não tem um motivo de julgar uma pessoa por ela ser melhor ou menor só por ela ser uma pessoa diversa, sabe? E para encerrar, a gente consegue trazer a alusão de lá a dinâmica que fizemos no início da palestra, de que separar talheres, garfos, facas e tudo mais, a gente consegue encontrar e consegue construir projetos e situações inimagináveis. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado. Vamos abrir agora para perguntas. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Um abraço.